Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você gosta do meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, vai me ajudar. Eu espero poder estar te ajudando. Faço com todo o amor e carinho e dedicação aí nos meus mais de 20 anos de estudo nessa área de história, filosofia, ciências, teologia, sociologia e tal. Eu tô aqui no meu amigo aqui em Atibaia, no sítio de Atibaia. Meu amigo é ocultista, conhecedor aí do bem e do mal, né? Do conhecimento secreto. Eu costumo brincar com ele, é o Mário, né? Ele tá aqui tirando uma pestana depois do trabalho, né? Depois do trabalho ele tá aqui descansando um pouquinho, né? Eu costumo brincar, ó o Mário aí. É, Mário, esse é o Mário. O Mário é conhecedor do bem e do mal, das ciências do bem e do mal, conhecimento oculto, guardado aí há muitos anos, né, Mário? Né, Mário? Muitos anos de estudo. E o que acontece, pessoal? Olha só, eu queria nessa aula de hoje compartilhar com vocês aí um tema aí já sugerido aí por algumas pessoas do canal, as sociedades secretas, Então, olha só, esse termo, né, gera uma certa apreensão, né? O que seriam sociedades secretas? Mas peraí, professor, se são sociedades secretas, como é que você está falando dela? Como é que você as conhece se elas são tão secretas assim? Então, na verdade, elas não são tão secretas assim, né? Elas não são tão secretas assim. Porque nós estamos falando dela. Então, o mais correto seria dizer que elas são sociedades discretas, Existiram várias sociedades ditas secretas, pessoal, ditas secretas. Você tem a maçonaria, você tem os Illuminates, você tem o Círculo Dourado, você tem a Thule, você tem a Mão Negra, você tem a Ku Klux Klan, né, americana, e por aí vai, né? Illuminati, maçonaria, Mão Negra, Thule, Círculo Dourado, Rosa Cruz, KKK, Ku Klux Klan, né? Aí americana, você tem várias sociedades discretas ou ditas secretas, algumas famosas, outras nem tanto, né? Rosa Cruz e tal. Eu queria focar na nossa aula de hoje sobre duas sociedades secretas aí que foram, digamos assim, proeminentes aí no início do século XX. A Thule, alemã, ocultista alemã, e a Mão Negra. A Mão Negra, que era da Sérvia, né? Da Sérvia, era um grupo da Sérvia. Olha só, essas duas sociedades secretas, pessoal, elas são importantes por quê? Por qual razão? Por quais razões? A Mão Negra, fundada em 10 de julho de 1910 na Sérvia por um grupo pan-eslavista, a sociedade secreta ela sempre congrega poder militar, religioso, econômico e político. Eles são secretos por causa disso. Eles não querem que você veja como que se tramita, como que se transita aí a relação de poder. Como é que se dão as relações de poder na sociedade. Então elas são as ditas sociedades secretas. A Mão Negra, ela está diretamente ligada à Primeira Guerra Mundial. Ela foi fundada na Sérvia, começo do século XX, por grupos radicais ligados ao pan-eslavismo. Então você tinha o Império Austro-Húngaro querendo anexar a Sérvia. Esse, inclusive, foi um dos motivos, um dos principais motivos, não o único, mas um importante motivo da Primeira Guerra. Você tinha a tentativa aí da Mão Negra, né? Dessa sociedade secreta denominada Mão Negra, de anexar a Sérvia, né? De não anexar a Sérvia ao Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro queria colonizar aí a Sérvia, e a Sérvia tinha grupos dentro da Sérvia ligados ao pan-eslavismo, a Rússia, que não queriam essa anexação, essa apropriação da Sérvia pelo Império Austro-Húngaro. Então, Mão Negra
uma sociedade secreta que tinha entre os seus membros o assassino do Franz Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Foi uma proeminente sociedade secreta, né, que estaria ligada aí ao pan-eslavismo, a ideia de aumentar o poder eslavo, fazer a unificação da Sérvia aos eslavos e não da Sérvia ao Império Austro-Húngaro. Essa era uma ideia aí que permeava a Mão Negra. Então essa sociedade secreta tinha uma finalidade, uma origem. Tudo tem uma origem, uma causa e uma finalidade. Vocês já atentaram a isso, caros alunos? As coisas não estão dispersas, flutuando no ar, inertes. Elas têm uma causa, uma consequência, um modus operandi e uma finalidade. O que ocorre então? O Mão Negra é ligado sim ao pan-eslavismo, a ideia da Sérvia se anexar, se aliar ao Império Russo e não ao Império Austro-Húngaro. Tanto que um jovem servo, né, Gravilo Príncipe, em 28 de junho de 1914, assassina os herdeiros do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinando e Sofias Ferdinando, os mata e esse foi o estopim da Primeira Grande Guerra. Essa é a Mão Negra, essa é a sociedade denominada Mão Negra. A sociedade denominada Mão Negra. Gravilo Príncipe, Sérvia, começo do século XX, né? Uma sociedade que queria a separação da Sérvia, a não unificação da Sérvia, perante o Império Austro-Húngaro. E queria o quê? Queria o pan-eslavismo. Então, o Mão Negra é ligado aos russos, a ideia de anexação do Império Russo, né, que está aí na origem da Primeira Guerra, a Guerra Imperialista, né. Thule é outra sociedade secreta famosíssima. Por quê? Dizem as más línguas que a Thule originou o nazismo. O nazismo surgiu da Thule. Thule era uma sociedade secreta alemã do começo aí do século XX também, que baseava aí os seus ideais no pangermanismo, na superioridade do homem ariano, cultuava o ocultismo, né? As práticas astrológicas aí no planejamento da vida e tal, né? Thule parece que era um continente perdido no Atlântico, que viviam os arianos, os imortais, deuses imortais, suprassumos que teriam perdido a sua imortalidade por procriar com meros mortais, e que recriar a raça ariana recriaria essa imortalidade. E os arianos eram provenientes lá dos Himalaias tibetanos, lá no Tibete, né, os montes Himalaias, da quais alguns nazistas, Himmler, foram buscar os ancestrais de sangue dos nazistas, né. A Thule tinha esse ideal. A Mão Negra, ele tinha uma ideia territorial, que era o pan-eslavismo, impedir que a Sérvia se anexasse ao Império Austro-Húngaro e se unificar com os eslavos, os russos. A Thule já coloca um componente racial. Nós, a raça ariana, uma raça de semideuses superiores, mortais, temos que recriar o homem ariano. Isso inspirou o nazismo. Dizem aí, eu não sei quais são as fontes, que o Hitler fazia parte da Thule e ele transformou a Thule, que era uma sociedade secreta, no Partido Nazista. O Partido Nazista era uma continuação, um desmembramento, uma consequência da Thule, essa sociedade secreta e ocultista. O ocultismo estava na moda lá no começo do século XX, na Europa, na Ásia, em várias partes do mundo. Então essas são duas sociedades secretas do início do século XX que estão ligados, entremeados, digamos assim, entrelaçados com a ideia da guerra, com a ideia do imperialismo, da Primeira Guerra. Tanto Mão Negra com o pan-eslavismo, Gravilo Príncipe, 10 de julho de 1910, Sérvia, a contrariedade, a negação da Sérvia se unir ao Império Austro-Húngaro, levou aí esse jovem radical, Gravilo Príncipe, a assassinar o herdeiro do Império Austro-Húngaro.
e sua esposa e deflagrar a Primeira Grande Guerra. A Thule é desse entre meio, mas a Thule ela associa um componente racial de expansionismo vital, o espaço vital germânico, e uma raça superior que seria a raça ariana que ocuparia aí uma parte aí do mundo, da Europa, e reviveria aí a supremacia do homem ariano, do homem nórdico, né? Espaço vital e raça, o pan-germanismo. Então era o pan-germanismo, Thule, pan-eslavismo, Mão Negra. As duas sociedades secretas aí que estão no epicentro do primeiro e da Primeira Guerra e da Segunda Guerra e dos regimes totalitários ali, nazi, fascismo e comunismo. É curioso, sociedade secreta, maçonaria é uma sociedade secreta ou discreta. A Rosa Cruz é uma sociedade secreta, Illuminati são uma sociedade secreta, governo mundial. Sempre por trás da sociedade secreta há uma congregação de elementos místicos, religiosos, astrológicos, com questões de política, de economia, de poder. Eles não são bobos, eles não acreditam tanto assim no sobrenatural, né? Nos poderes sobrenaturais. Por quê? Porque eles sabem que aqui tem a lei natural, a lei da física, a lei do poder, a lei das sociedades, a lei da economia, a lei da história. Então é uma sociedade que tem rituais, a maçonaria é cheio de rituais secretos, mas eles agem lá na economia, os construtores, as lojas maçônicas, dinheiro, economia. Aí não tem poder secreto, aí ele é um poder bem revelado, é o oculto revelado, né? Illuminati, maçonaria, Rosa Cruz, Círculo Dourado, a KKK, era um movimento racista dos Estados Unidos, né? Curiosamente fundado em reação à morte de negros contra proprietários de escravos brancos, com o apoio de outros brancos do norte, a Guerra de Secessão. Ela nasce na Guerra de Secessão. Curiosa a história da KKK também, né? A história da KKK, que perseguia negros, católicos, judeus e por aí vai. Beleza, pessoal? Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!